ali a Isso. sua apresentação, né? Então vamos lá, Aham. boa Ah noite, lá. gente. Vamos Boa iniciar noite. os nossos trabalhos, então. Terceiro dia da nossa Uhum. semana GG, guiar emoções e garantir autonomia. A nossa convidada de hoje, psicóloga Ana Paula Ballarin. Seja muito bem-vinda, por favor. A palavra é sua. Obrigada, Elaine. Eu também me senti muito, muito feliz com o convite. Não é muito a minha praia falar, mas comecei a dar aula há pouco tempo agora para umas turmas, então quer dizer que agora acho que eu tô ficando um pouco melhor nesse assunto, sabe? Então vamos ver, né? Quero poder ajudá-las, todos, né, que estão aqui. Eu sei que tem professores, tem família, né? Todo mundo, Isso. né? Eu achei muito Alunos legal. Alunos, é verdade. E a gente trabalha com alunos de que idade? de 11 a 18 anos, Ah, alguns tá. assim, alguns de 19, mas a nossa faixa etária é de 11 a 18. Ah, tá certo. Tá bom. Então, gente, eu vou falar um pouquinho de você para vocês sobre mim. Eu sou psicóloga de Vargem Grande há 22 anos, graças a Deus. E trabalho com a psicologia desde então, desde que eu me formei, né? Que já faz esses 22 anos. E realmente gosto muito do que faço, então eu acho que fica bem mais fácil, né? Quando a gente gosta do que faz, flui. Então, a Elaine me convidou, é claro que eu fico apreensiva em pensar um conteúdo interessante para vocês, mas ao mesmo tempo, assim, ele vem, né? Vem naturalmente, coisas que a gente está lidando realmente. Então, eu escolhi esse tema, né? Porque dentro do que estamos vivendo, é mais ou menos o que a gente está passando, né? Que seria esse desconforto emocional em períodos de isolamento. É tão interessante que desde que começou a pandemia, exatamente, né? Meus filhos deixaram de ir para a escola no dia 23 de março. E eu me lembro muito, meu filho comentando assim: mãe, vai ser 2 semanas? Filho, mais ou menos isso. E já faz 6 meses, praticamente, né? Então, realmente, eu acho que pegou todo mundo muito desprevenido e uma situação nova por demais, né? Então estamos todos assim, vamos dizer, no mesmo barco. E desde que começou essa pandemia, como eu ia dizendo, graças a Deus eu não parei nenhum dia, né? Eu não tive essa questão de quarentena. Não porque eu continuei atendendo em consultório, não, mas porque na hora, eu já fui para a parte online, né? E desde então, o que eu tive como experiência, né, pessoal, e eu acho que a maioria dos meus colegas e algumas outras profissões, foi que a demanda foi muito grande, né? De várias maneiras. Eu tive muitas pessoas que eu atendi há muito tempo e que tiveram que interromper o tratamento por falta de condições, porque a família não sabia como que ia proceder, né? Tipo famílias que trabalhavam com eventos, né? Quer dizer, aluguel de roupa, de festa, e aí, né? Realmente não tinha como. E outras pessoas me procurando desesperadamente porque ficaram muito, muito desesperadas, com um desconforto emocional muito grande, né? Então eu achei esse tema que tinha a ver também com o que a gente estava querendo conversar, com o que todo mundo está vivendo, né? Algumas coisas eu vou estar passando, né, para vocês, e eu acho que seria interessante. Você vai pôr a palestra no Ah, PowerPoint? você quer que eu apresente? Espera aí que eu já encaminho então, tá bom? Tá, Pode ir falando aí que eu já coloco aqui tá. para você. Então, e que é realmente mais ou menos isso tudo que a gente viveu nesse tempo, porque conforme ia passando o tempo, as coisas não melhoravam, né? Assim, na tendência da volta, né? Não tinha uma previsão. E isso foi ficando muito difícil para todo mundo, né? Porque a gente falava, não, semana que vem já vai estar melhor, vai ser o pico, esse pico foi se estendendo, e quer dizer, a gente acabou ficando confinado, estamos ainda confinados, né? E de uma maneira um pouco mais branda em algumas situações, né? Para vocês verem que, de certa forma, eu vou levar para vocês sobre a pandemia que muitas coisas também foram boas, porque hoje, por acaso, eu não estou em Vargem,
Estou no Hotel Fazenda com meus filhos, onde não tinha ninguém, eu fiquei sabendo e vim trazê-los, porque é semana de saco cheio deles, para eles espairecerem um pouco, né? Então eu estou conseguindo fazer isso com vocês a muita distância, né? Eu estou em Minas, a 3 horas e meia, e estamos perto, né? Então, ao mesmo tempo, eu falo assim, o que eu vou mostrar para vocês é muito isso, né? Muitas coisas ruins aconteceram, mas muitas coisas foram boas, né? Por quê? Porque justamente a gente pôde tirar muitos proveitos aí, né? Olha, quando que eu ia imaginar que eu ia estar fazendo uma palestra online para, eu estava vendo mais de 70 pessoas, eu fiquei até muito emocionada, né? Então, são situações muito interessantes, né, que a gente está vivendo. Tem, claro, o lado muito negativo e também tem o lado positivo muito grande que a gente vai ver com tudo isso. Tá certo? Já conseguiu? Tá colocando, Ana Ah, Paula. tá bom. Deixa eu já aproveitar, então, enquanto a Ah, Daniela pode. organiza, só lembrando os nossos alunos que, para que a gente possa validar a vez e as notas dessa semana, é importante que vocês anotem aí todas as informações que vocês acharem pertinentes, porque na segunda-feira nós enviaremos o formulário para que vocês possam validar a frequência de vocês e as notas dessa semana, tudo bem? E eu vi ali, a Dani já respondeu, mas eu vou falar aqui que em relação aos brindes, na segunda-feira nós estaremos fazendo os sorteios e disponibilizaremos nas nossas redes sociais. Então, nós colocaremos ali quem são os sortudos, né, que apesar além de participar dessa semana, de ter bastante informação, bastante dica, ainda vai ganhar alguns brindes. Agora sim, Ana Paula. Pode passar pro próximo. Gente, não se preocupem em ler. Eu vou ler todos assim de uma forma assim para vocês, né? Porque eu sei, a Elaine até conversou comigo para eu dividir, para não ficar muito extenso. Mas como eu estava aqui longe, eu não conseguia assim nesse momento fazer isso, né? Mas eu vou ler para vocês e vou estar explicando tudo isso, tá? Então não se preocupem em estar lendo quem está com o celular, que eu sei que a tela fica bem pequena. Bom, como seres humanos, nós reconhecemos como pessoa e nos organizamos em sociedade por meio de interação social. Fato, né? A gente precisa disso. Eu falo que a gente mais sentiu falta em tudo foi isso, né? De ter contato com as pessoas, de estar ali, né? Portanto, durante o período de isolamento, o mal-estar psicológico pode se instalar, fragilizando nossa capacidade de adaptação e reação ao estresse do confinamento, produzindo respostas fisiológicas e emocionais que podem impactar nosso sistema imunológico e a condição do equilíbrio mental para enfrentamento das situações adversas. Então, muitas pessoas, com tudo isso, não só ficaram tristes, né, porque estavam fechadas, isoladas, mas ficaram muito mal assim que eu digo assim, com reações de ansiedade intensas. Era interessante, né? Vamos dizer assim, a gente estava ali sem fazer nada, podia estar relaxando. Não, ao contrário, criou-se uma ansiedade muito grande na maioria da população. Por quê? Porque é exatamente isso. Como a gente vive numa sociedade hoje em dia muito imediatista, o que quer dizer isso? Nós queremos tudo para ontem. A gente consegue tudo para ontem. Com o aparelho celular, hoje em dia, a gente consegue uma resposta na hora. Você manda o WhatsApp, o outro dali 2 minutos já vê. Então, quer dizer, a gente tem tudo muito na mão, tudo muito controlado, né? O controle estava muito assim, nas nossas mãos. E o que que aconteceu? Foi exatamente o contrário. A gente perdeu o controle. A gente não tinha mais a resposta nas nossas mãos. Exatamente o contrário. A gente não sabe, né, até agora, quando vai acabar. A gente tem uma ideia, né? Mas realmente a gente não tem assim uma data, até porque uma vacina estão lançando ali, mas nada muito concreto, né? A gente não tem muitas provas do que pode ser feito amanhã, né? Então, esse breve material visa contribuir com sugestões que possam minimizar os efeitos da nova rotina que se estabelece mundialmente no contexto da pandemia do coronavírus. Então, justamente, eu estou dando algumas dicas aqui, justamente para a gente lidar com isso, porque a gente vai ter um tempo ainda, né?
Por exemplo, a própria escola não tem previsão de volta, né? Algumas pessoas falam, dá para voltar. Eu fico com medo de falar que dá. Eu acho complicado por crianças mais novas, dentro de uma sala de aula, com máscara. Eles vão fazer, como que fala? Estilingue com a máscara, eles vão emprestar para o amigo. Enfim, é muito difícil a gente ter assim, a noção e ter o controle também dessa situação se voltar, né? Então, estamos com situações muito fora do controle. Então, isso que gera um mal-estar muito grande no ser humano. Isso de uma forma geral. Foi tão interessante, né? Porque é uma forma que todo mundo está vivendo a mesma coisa. Eu tenho uma paciente, para vocês terem ideia, que ela mora na Itália. Como que foi? Ela foi para lá em janeiro para tirar a cidadania. E ela ia morar lá, né, em sistema de au pair. Então ela ia trocar assim a estadia, a alimentação para ser babá na casa, né? E ela chegou em janeiro, começou a dar entrada na papelada, tudo. E a gente fazia terapia, eu já fazia terapia com ela via online, então vamos dizer que algumas coisinhas eu já sabia, né? E aí veio a pandemia. Então, vamos dizer que eu estou vivendo a pandemia com ela desde, né, o começo de março lá. Começou. E aí ela foi me mostrando, inclusive ela pegou lá, né, porque ela mora, né, em. Gente, eu esqueci o nome lá do lugar que foi mais atingido, me fugiu, daqui a pouco eu lembro. Mas eu acho que é Córdoba, ali na região que estava bem, né, infestado do corona. Ela pegou, a família dela toda pegou, o pai, né, que é da família, precisou ir para o hospital, mas voltou e ela, assim, ela até me fazia alguns vídeos me mostrando assim como estava a situação. Depois de tudo, né, ela mostrou assim, ela, tipo, não sei mais o que fazer. Quando acabou lá, porque lá já estão bem, né, mais na frente, a resposta que ela me deu foi muito interessante. Ela falou assim: eu não sei o que fazer agora. Eu fiquei tanto tempo parada dentro de casa, eu fiquei tanto tempo ali, que eu não sei como retomar. Então tem tudo isso também, a gente não sabe, né? Como vai ser essa retomada? E aí, o que que eu vou fazer com meus filhos? Eu vou poder sair com eles normalmente? Eu vou poder ir num restaurante normalmente? Eu vou poder pegar no garfo que um outro pegou? Então, todas essas dúvidas, elas passam muito na nossa cabeça. E outras mais, né? Que aqui, se eu ficar enumerando, nós vamos ter. Vamos falar só disso, né? Então, eu trouxe esse material que muitas pessoas já estão fazendo isso, mas que outras ainda podem ter como base. Pode passar para o próximo. Bom, uma das coisas, né, que eu acho que a maioria hoje em dia já acabou fazendo, né? O que que aconteceu? No começo da pandemia, a gente tinha um excesso de informação. A gente não esperava nada, a gente corria atrás da notícia, a gente procurava no Google, a gente entrava em todos os jornais virtuais e tentava descobrir tudo, né? Só que isso também gerou muita ansiedade, né? Porque cada um falava uma coisa, né? Então, o excesso de informação desnecessária, porque o que que aconteceu, né? Muita fake news. Tinha muitas notícias que não duravam 2 minutos, a gente já caía por terra. E outras, né, que às vezes eram reais. Eu lembro quando surgiu aquela assim: vamos multar quem não está usando máscara dentro do carro. Nossa Senhora, ficou aquela. Virou quase outra pandemia, né? Mas fomos ver tudo falso. Então, quer dizer, foram muitas informações desencontradas. O que que causa isso? Ansiedade. Porque a gente. Ai, será? Ai, será? Esse achismo, né? Fazia da gente refém de tudo isso. Pode passar, né? Então, o que que eu oriento, né? Que a gente assista um noticiário, escolha um, né? E fala, eu vou assistir esse e vou confiar nesse, entendeu? Geralmente a edição da manhã, ela é capaz de consolidar tudo o que precisamos saber para ficarmos atualizados, entendeu? Não caia na armadilha da hiperinformação e no excesso angustiante de informações falsas ou exageradas, né? Essas ações podem te levar a um estado mental de constante alerta, prejudicando o relaxamento e a capacidade de discernimento. Então, esse estado de alerta, né, psicologicamente falando, o que que significa? É medo e ansiedade.
o medo e a ansiedade, ele é muito necessário para o ser humano, tá, gente? Se eu virar para vocês e falar assim, ó, não, não existe aquela pessoa que não tem nada de ansiedade, também não é bom. Por quê? Porque se a pessoa não tem nada de ansiedade, ela vai estar nesse cômodo aqui, vai começar a pegar fogo, ela vai falar, não, eu não tem problema, eu não tenho medo, eu sou corajoso, eu vou vencer esse fogo, e ela morre queimada, entendeu? Então a ansiedade é necessária para o ser humano. Só que uma ansiedade controlada, entendeu? Então então é assim, ou um pouco de informação é necessária e nada também não é bom. Então a gente tem que ter o limite aí, né? O meio termo da questão. Lembre-se, você tem condições de filtrar conteúdos e impor limites quando sua exposição à informação que alterem seu estado de humor. Então, quer dizer, eu não vou citar nomes, lógico, mas eu vou assistir o Jornal X. Por quê? Eu fico toda vez nervosa com aquele Jornal X. Então, não. Eu vou assistir o Jornal Y, que é aquele. Eu vejo o real que está acontecendo, mas não fico tão nervosa. Entendeu? Então, é filtrar. Sempre filtrar ali o que, que é importante para cada um. Tá certo? A gente já confia numa. Né, tanto pode ser na televisão, como pode ser no YouTube, pode ser nas redes sociais, a gente pode ver isso, né? De uma forma muito. Hoje em dia, todo mundo sabe mexer nisso, né? Então, a gente escolhe um e segue. Próximo. Bom, esse. Os mais velhos vão entender esse desenho, os mais novos não. Esse desenho, né, que eu pus aí, pensamentos vitimistas, os pais aqui lembram, né? Que era um desenho que esse é o hiena, né? Em vez de sorrir, ela só reclamava, né? Então ela ficava assim, ó céus, ó azar, tudo para ela era um motivo de tristeza. Então eu acho que é assim, e é bem isso, né? A vitimização distorce a realidade, é bem isso. Então a gente se colocou, muitas pessoas se vitimizaram. Eu não vou conseguir ganhar dinheiro, eu não sei o quê. Então, quer dizer, às vezes a gente colocando isso dessa forma, pode passar, viu, para o próximo. É muito complicado, porque a gente não consegue ter uma noção assim real, né? Estar isolado não é uma punição, e sim uma preservação e contribuição para o bem comum, que foi muito difícil da gente entender no começo, né? Por quê? Porque a gente estar isolado significava, às vezes, a gente deixar de ganhar dinheiro. Era muito difícil. A gente não sabia o que fazia, ou morria de fome ou morria de Covid. Era tão complicado, mas foi necessário, infelizmente. As pessoas tiveram que se reinventar, né? Como eu disse, eu atendi alguns pacientes online, alguns que eu digo dois. Hoje eu estou atendendo vários. Estou fazendo uma palestra longe, entendeu? Ai, caiu até a apresentação ali. Só um Então, minutinho, Ana Paula. Pode ir tudo bem. falando que a gente já restabelece, tá bom? Não, tudo bem. Luciana, por favor, você está apresentando a sua tela. Não, não tem problema. A gente vai se adaptando. Aham. Pronto, estamos Então, na tecnologia, né? não, nossa senhora, fica tranquila, porque eu também sou leiga nisso. Então, permanecer em casa por alguns dias é necessário. Por alguns dias, não, né? Isso aqui foi muito horrível que eu coloquei. Por alguns meses, foi necessário. Mas não é uma condição definitiva. Sim, a gente sabe que em breve tudo voltará ao normal. E agora é breve mesmo, porque eu acredito que a gente realmente já está na caída, né? Então, lembre-se, você tem condições de ressignificar o momento atual e dar a sua contribuição. O que significa isso, gente? Eu gosto de dar esse exemplo muito, por exemplo, em casos de pais com crianças pequenas, só para vocês entenderem o que seria esse ressignificado. Então vamos supor, quando a gente tem uma criança pequena, aí ela vai sai correndo assim, ela cai, né? Aí geralmente o que a gente fala para os pais? Não foi nada, vem aqui, vai passar. Isso daí é legal até certo ponto. Por outro, nem tanto. Por quê? Porque a gente tem que ressignificar aquilo para ele. A gente tem que acolher aquela criança e falar: filho, eu sei que tá doendo, eu sei que é ruim, é uma sensação horrível, mas o que a gente pode fazer?
Vamos passar um curativo, vamos jogar uma aguinha, entendeu? Então, isso é um ressignificado, é você pegar uma situação que é difícil e mostrar um novo caminho, entendeu? Então, o isolamento fez com que muitas pessoas trabalhassem dessa forma, né? Se ressignificando, se reinventando. Hoje em dia, o número de pessoas que está trabalhando com comida, né? Vendendo comida, quer dizer, as famílias tiveram que se reinventar. E foi muito legal, porque está dando espaço para todo mundo, né? Algumas estão passando muito mais dificuldade, sim. E outros não. Outros estão dando a volta por cima, né? Próximo. Evite solidão como percepção de abandono, né? Sentir solidão do isolamento devido à pandemia é um fato. Todo mundo está sentindo. Pode passar para o próximo. Um dos motivos que eu vim para cá, né, para esse hotel fazenda, que só estamos nós, foi ótimo, porque é um dos motivos que eu vim também, porque eu não estou assim vamos dizer assim, enfrentando essa pandemia, eu tô com medo dela, mas eu sabia que não teria ninguém no hotel, né? Essa viagem era para eu ter feito em abril, com uma turma muito grande, e ela teve que ser desmarcada. E agora, um dos motivos foi porque realmente eu achei que meus filhos estavam muito sozinhos, assim, entendeu? Eu e meu marido começamos a trabalhar horrores, e eles, coitados, estudando, mas sozinhos em casa. Sozinhos, aonde? Nisso, o dia inteiro. Ou em séries. Quer dizer, aquilo lá me matava, me cortava o coração. Então, eu falava, não, eles têm que sair, eles têm que ver outros lugares, eles não têm que ver só a sala, o banheiro, a cozinha, nós temos que fazer alguma coisa. Então, a gente arrumou isso, né, para eles, porque a solitude é um estado desejável de privacidade, que permite a reflexão e a subjetivação pessoal. Mas a solidão que produz tristeza em excesso e potencializar traços depressivos inerente a cada pessoa. Então, quer dizer, quando a gente está imposto a ficar sozinho, causa essa depressão, né? Porque a gente está imposto, né? Então, quando a gente deseja ter esse espaço quietinho, eu vou ficar uns 2 dias refletindo, pensando em outras coisas, a gente pode fazer isso, né? Mas quando a gente quer, não quando a gente é imposto. Então, nesse sentido, que a solidão nesse momento foi muito difícil, porque as pessoas acabaram se trancafiando dentro delas, né? Muitas famílias se ressignificaram, se redescobriram, e algumas não. Algumas foi difícil a convivência, entendeu? E aí, como a convivência às vezes é difícil, como um Big Brother, né? Antes de eu fazer a palestra com vocês, eu atendi uma pessoa, que é uma senhora, e ela não pode sair para nada. Ela tá com 80 anos e ela é super comprometida à saúde dela, né? Então ela tá 6 meses dentro de casa total, total. Ela nem ela que vai no mercado. Ela tem motorista, ela tem empregados. Então, quer dizer, ela tá muito deprimida, né? E ela tá vivendo o Big Brother, porque ela, coitada, não aguenta mais nem ver a cara da moça que trabalha com ela. Entendeu? Porque é difícil. Você imagina 6 meses dentro de um lugar, sozinha, dependendo de outra pessoa e não podendo sair, né? Então, quer dizer, é uma solidão muito grande, né? Então, utilize toda a tecnologia disponível para manter-se conectado com a vida e com as pessoas que você estima, tipo família mesmo, né? Una-se com seus familiares e amigos, promovendo boas conversas por meio de videochamadas, telefonemas ou mensagens. Eu já tenho irmãos que moram fora, eu tenho um irmão que mora fora do país e outros 2 irmãos que moram em São Paulo. Uma das minhas irmãs, ela veio para Vargem e passou a quarentena com a gente, agora que ela voltou. E a gente combinou de todo domingo a gente se reúne e a gente faz quiz, a gente faz tipo gincana, a gente só faz bate-papo. E ficou uma coisa muito legal, que já virou um hábito da família, entendeu? Então, foi bom. Foi muito legal isso, né? E é engraçado porque antes da quarentena a gente não fazia isso. A gente poderia estar junto, mas às vezes não estava. E então, quer dizer, a gente ressignificou. Lembre-se, você tem condições de fazer presente, ainda que fisicamente longe ou apartado do seu grupo social. Então, tem como. Hoje em dia, a tecnologia dá isso pra gente. Pode ir pro próximo.
Evite pessimismo como padrão de pensamento. Eu não sei se vocês perceberam, a nuvem que está em cima ali da pessoa tá cheia de raiozinhos, né? Eu queria ter desenhado mais raiozinhos até. O pessimismo impede a percepção de novos cenários. Pode passar. O que que significa isso? Quando a gente só pensa o lado negativo, a gente não vê outra saída, né? Eu falo, quando a gente às vezes está assim, muito pessimista, a gente já está um pouco mais deprimido. E o deprimido, ele faz o seguinte, ele pega um problema bem pequenininho assim, ó, bem assim que eu estou mostrando com o dedo aqui, e faz um problemão, bem grandão, daquele que a gente não consegue nem carregar, né? Então, é muito complicado, porque o pessimista, ele, por natureza, ele é mais assim, né? Então, quando estamos amargurados, nosso mundo interior fica embrutecido. É que nem a gente fala assim, coração peludo. Nossa, essa pessoa tem o coração peludo? É mais ou menos isso. E as nossas reações e comportamentos podem se revelar de forma destrutiva. Então, a gente fala muito mal dos outros, a gente só vê o lado ruim. E isso é muito comum, as pessoas têm essa tendência, né? Ferindo aqueles que estão à nossa volta e nos impedindo de enxergar soluções, né? Então, o que, que é muito interessante a gente fazer? A gente dá uma estratégia para essas pessoas, do tipo assim, ó, olha, toda vez que você falar alguma coisa ruim, tenta pensar duas boas. Não consigo. Ai, não consigo ver coisa boa. Então a gente dá, entendeu? Eu faço isso com meu marido. Às vezes ele começa a reclamar muito, então eu falo assim, ó. Então vamos supor, a gente estava vindo aqui para Minas, né? Nossa senhora, esse caminhão horrível na minha frente, tá me atrapalhando. Não sei o quê. Eu virava e falava assim: gente, você viu o tamanho dessa plantação de café? Meu Deus, que coisa mais linda! Eu mudava o foco, entendeu? Eu dava uma alternativa para ele diferente. Porque eu falava assim: não, se a gente ficar focando nesse caminhão que tá atrasando a nossa viagem, a gente vai ficar mal. Então vamos pensar pro lado diferente, né? Lembre-se, você tem condições de pensar diferente a fim de aliviar as dores produzidas pelo momento atual. Permita-se. Então, dê a chance disso acontecer. Olha para a volta e veja, existem coisas boas, né? Hoje em dia eu estou fazendo um projeto de emagrecimento com algumas pessoas, né? Que até chama Cuca Magra. Se alguém tiver interessado depois, pode me procurar. É, que a gente trabalha muito com pensamento sabotador, né? Porque geralmente a pessoa que está ali querendo emagrecer, ela lida. E não só emagrecimento, mas se a gente for pensar, às vezes o pensamento ruim vem, né? Meio que automático. Então eu falo assim para ela: tem como a gente evitar esse pensamento? Não, não tem. Que nem ansiedade. Não tem como a gente evitar. Quando ela vem, ela vem. O que que a gente pode fazer? É trabalhar com ela. É trabalhar com esse pensamento sabotador. De que forma? Pensar assim, ó. Então, ai, não tô conseguindo fazer essa dieta é muito difícil para mim. O que que eu posso fazer então? Qual que é a alternativa? Bom, se eu tô aqui numa mesa cheia de doces, roscas, eu não vou conseguir mesmo. Então eu vou mudar meu foco, eu vou um pouco para lá, entendeu? Ou se eu tô aqui no meio de muitas pessoas falando coisas ruins, coisas que estão me deixando para baixo, eu vou sair, entendeu? Então é tentar criar uma nova alternativa para tudo isso, né? Para todos esses sentimentos ruins aí que eles vêm, né? Próximo, evite não fazer nada. A inatividade pode produzir desânimo. E é real. Pode passar. Por quê? Porque a inatividade vai causando isso. Assim, é um ciclo. Se a gente vai ficando e não sai disso. Se você acorda, o que que eu falava, né? Todos esses dias de quarentena, eu acordava e tinha minha rotina exatamente igual se eu fosse pro consultório. Eu acordava, eu ia fazer minha corrida de madrugada na represa, eu voltava, eu tomava meu café, eu tomava meu banho, eu me maquiava e ia atender. Eu fazia tudo igualzinho, eu não mudei nada. Ah, Paula, mas não teve nenhum dia que você ficou mal? Teve, claro que teve. Teve dias que eu não me maquiei, que eu fiquei mais desanimada, lógico. Mas eu tentava manter a minha rotina o máximo possível, fazendo tudo certinho. Porque eu falava assim: se eu cair, como que será minha família? Eles dependem de mim. Então eu precisava estar ali.
Então eu não fiquei sem fazer nada nunca, né? Se o ócio não for criativo, pode produzir um estado de letargia existencial, que foi o que eu falei em relação aos meus filhos. Eu via eles nas mesmas atividades todos os dias, todos os momentos. Aquilo lá estava me corroendo. Quer dizer, eles não saíam do quarto às vezes, né? Eles não saíam da frente do computador ou da televisão. Isso estava muito ruim. E olha, eu não consegui fazer antes, lógico, né? Então eles tiveram que lidar com isso, né? A gente teve que lidar com isso. A gente chegou a fazer dia de jogos à noite, entendeu? A gente chegou a fazer hora da leitura. Como que era isso? A gente pegou, cada um escolheu um livro que gostava e a gente se reunia na sala e cada um lia um trechinho do que mais gostava e a gente conversava sobre isso. Meu marido leu sobre náutica, eu li sobre minimalismo, minha filha leu sobre balé, meu filho do Guinness Book. Então, quer dizer, cada um, e foi ótimo, porque a gente conseguiu, nossa, sabe, interagir ali. Quer dizer, coisas diferentes, né? Então, encontre atividades manuais e não e nas atividades físicas que possam ser executadas em casa. Um meio para aliviar desconfortos e para preencher o tempo. Outra coisa que eu fazia muito era à noite, eu e meu filho, a gente dava a volta no quarteirão. Ele pegava a espada de Jedi dele, que iluminava, e a gente ia andar em volta do quarteirão. Às vezes a gente dava uma volta, duas voltas. Quer dizer, eu tentei fazer o máximo que eu pude para deixá-los ativos, entendeu? Você pode manter-se ativo e produtivo, mesmo estando em casa. Mova-se e alivie a tensão de isolamento. Então, o importante é isso. Mesmo que você está na sua casa, você tem como dar uma saidinha, nem que for uma volta no quarteirão. Entendeu? Hoje em dia a gente vai de máscara, chega, lava, tira o chinelo lá fora. Então, tudo isso, né? Próximo. E um tá muito ligado com o outro, né? Evite uma agenda sem compromisso. Quer dizer, estabelecer uma rotina ajuda a ajudar nas realizações dos propósitos. Então, eu pus aqui uma agenda, tipo como se fosse a agenda Google, onde todos os dias, olha, tinha uma atividade, entendeu? É como se todos os dias tivesse uma atividade para a gente fazer alguma coisa, né? Então, isso tem que existir. Pode passar, porque senão a gente pira sem fazer nada, né? Para muitas pessoas, trabalhar em regime de home office pode ser uma experiência nova e eventualmente não prazerosa, né? Vamos pensar na pessoa que mora numa casa pequena, que tem uma sala, um quarto, um banheiro e uma cozinha, e trabalhar dessa forma. Gente, muito difícil. Meu marido trabalha home office há um bom tempo já, ele é vendedor. E a nossa casa, graças a Deus, tem até o espaço para ele, entendeu? Ele tem um escritório que, por acaso, eu peguei na pandemia, ficou para mim. Eu tirei ele de lá, porque ele não tinha que fazer videoconferência, e eu sim. Mas, o que que acontece? Essas pessoas que não tinham espaço, foi muito difícil, gente, né? De lidar com as crianças dentro de casa. Então, era difícil. Então, muitas vezes a gente não queria, né, trabalhar, porque eu pensava assim, eu vou ligar o computador para trabalhar, e aí vai ter criança correndo, vai ter mulher cozinhando, fogão apitando, cachorro latindo, que aí parece que entra dentro da gente. Então, para muitas pessoas não foi fácil, né? Essa nova realidade, ainda que temporária, pode desorganizar a rotina diária e produzir algum tipo de insegurança ou angústia. Fato, né? Então, organize seu tempo, incluindo períodos voltados para a sua atividade profissional. Respeite os intervalos, como o almoço, pausas para o café e término do expediente. Não abra mão do tempo livre. Leia, interaja com outras pessoas e descanse, que foi o que eu falei anteriormente. Teve algumas semanas que eu e meu marido realmente piramos de tanto trabalhar. Porque a gente pensa que trabalhar em casa é mais fácil, mas não é. Você tá ali. E aí você vai estendendo, você vai estendendo. Teve dias que eu subi para minha casa, porque o escritório é no andar de baixo, junto com a lavanderia. Teve dia de eu subir minha casa para cima 9 horas da noite, as crianças já tinham jantado tudo. Então, aí eu tive que dar um. Não, né? Eu sou mãe, eu quero cuidar deles, então eu tenho que tentar fazer de tudo, né? Então aí eu reorganizei a agenda, né?
Então, o que quer dizer? Gerencie sua agenda considerando o momento atual, sem perder de vista seus propósitos mais elevados. Então, isso é importante. Então, qual que era o meu propósito? Era ser psicóloga, ajudar as pessoas e ser mãe, dona de casa, né? Eu tenho uma ajudante e nas primeiras semanas ela não foi, entendeu? E nós ficamos, eu fiquei até com problema de coluna, para vocês terem uma noção, porque eu não dava conta de fazer tudo, eu precisei tomar uma injeção porque minha coluna travou. Então, é muito difícil, né? Próximo, evite viver uma perspectiva meramente individualista, né? Considere as regras para um bom convívio coletivo. Então, como a gente se isolou, pode passar para o próximo. Como a gente acabou se isolando, a gente acabou ficando muito sozinho, né? Então a gente acabou ficando um pouco egoísta nesse sentido, né? Então, a gente tem que agora saber olhar um pouco para o próximo, né? Em muitos momentos a gente acabou julgando muitas pessoas pelas atitudes que elas tiveram, né? Foi muito difícil tudo que estamos vivendo, está sendo muito difícil, né? Então, possivelmente, dividimos nosso espaço de confinamento com outras pessoas do núcleo familiar. Sua individualidade é importante, mas dimensões coletivas não podem ser ignoradas. Então, quer dizer, não adiantava eu ver só a minha parte e falar, não, não, agora meus filhos vão ter que viver desse jeito, eles vão ter que entender. Não, eu tinha que ver o bem-estar de todos eles, como todo mundo, né? Como eu acredito que todo mundo está fazendo isso, né? Mas às vezes a gente acaba ignorando, né? E então é isso que eu quero assim chamar bastante atenção, sabe? É para a gente ver muitas crianças que estão dentro de casa e dar uma atenção maior para elas, porque elas estão sendo muito assim, como que eu digo, crucificadas nesse sentido, porque elas estão sofrendo demais, né? Sem ver os professores. Eu não sei se vocês viram um vídeo que apareceu na internet, eu achei muito bacana, eu até compartilhei no meu Facebook, de um professor que se veste de pizzaiolo no México e vai entregar pizza para alguns alunos, né? A necessidade que os alunos tinham de sair correndo e abraçá-lo, né? Foi muito lindo esse vídeo, eu me emocionei. Então, quer dizer, eles estão com muita saudade dos amigos, dos professores, da escola. Gente, eu tenho pacientes autistas, funcionais, vamos dizer assim, que o que eles mais gostariam no mundo era ficar quietinho. Eles falam para mim que eles querem voltar. Eles. Então, quer dizer, se para eles que era difícil, né, a convivência, eles querem de novo, imagina para uma criança que convive normalmente com os outros, né? Então, é importante que todos tomem consciência das dificuldades atuais, exercitando a empatia. O que é empatia, gente? É se colocar no lugar do próximo, é olhar o outro, olhar e entender realmente o que o outro está passando, firmando acordos e regras de convívio, né? E buscando um elevado espírito de colaboração e apoio mútuo, né? A fim de tornar a vida agradável durante esse período. Que eu falo assim, quantas brigas às vezes rolou, né? Claro que rolou. Claro, que nem eu falei, é o Big Brother. Você tá tendo que conviver ali às vezes sem querer, né? Quantas vezes que eu queria, às vezes, depois de um dia de trabalho, que eu imagino vocês também, né? Professores, principalmente, pais, um dia cheio de trabalho, chegar em casa e as crianças quererem conversar. E eu pensava assim comigo, ai meu Deus, eu queria só ficar quietinha, né? Mas não podia, né? Então, você tem condições de dividir o espaço, aceitar rotinas e propor acordo visando a coletividade e a unidade. Pensando no próximo. Um português bem claro. Pensar no próximo. Próximo. Não desanime. Enfrentaremos esse tempo com consciência, inteligência e empatia. Eu acho que é bem isso que eu quis falar. Eu acho que eu falei muito, mas eu acho que eu passei o recado que eu queria. E estou super à disposição. Muito obrigada. Bom, gente, agora nós vamos abrir para perguntas. Aproveitem, né? Então, quem quiser pode abrir o microfone
e fazer a pergunta. Quem não quiser fazer a pergunta presencialmente, pode escrever aqui que eu reproduzo para a Ana Paula. Tudo bem? Ouvi. Alguém gostaria de começar? Ah, eu tô lendo aqui, eu tô conseguindo ler. Ai, Tiffany, obrigada! Que palestra maravilhosa, estou amando. Ai, coitado, tinha gente que tava travando. Mas depois vai Boa pro YouTube, noite. gente. Ana Marta, pode falar. Oi, Dona Elaine, é a Débora, estou pelo celular da minha mãe. Eu queria perguntar sobre o seguinte: sobre a questão de crianças e adolescentes que estavam acostumados com uma certa rotina dos pais saírem de manhã e às vezes voltarem só à noite para dentro de casa. Como é que o que pode acontecer com a cabeça dessas crianças depois que essa nova rotina que foi implantada mudar novamente, eles voltarem para a rotina original? Uhum. Vamos lá, Ana Paula. Muito boa a tua pergunta. Voltando só um pouquinho, né, no que eu tinha falado no projeto do emagrecimento, eu estou explicando muito para as meninas, para vocês entenderem que é a mesma coisa que a gente vai fazer. Eu ensino para elas que, vamos supor, a gente tem que ir emagrecendo devagarinho, até porque a gente fez um corte de caloria, e depois a gente vai ter um número X de calorias, por exemplo, que a gente vai poder comer a vida inteira e não engordar. Seria a caloria de manutenção. Mas para a gente voltar nessa caloria de manutenção, a gente também tem que voltar de pouquinho. Por quê? Porque se eu comia pouquinho hoje, amanhã eu comer bastante, o que vai acontecer? Eu vou engordar tudo de novo. Então, é mais ou menos o que vai acontecer com vocês. Como essa rotina foi de repente, né? Do dia para noite, os pais ficaram dentro de casa e a gente se acostumou com isso. Foi ótimo. Em muitos momentos, que nem eu digo. Hoje em dia, meus filhos estão dentro de casa, eu tô feliz, porque eu sei que qualquer momento eles estão ali, nananana, entendeu? Eles não estão na escola, passando frio, eu tô ali, eu vou ali, eu abro a porta, eu vejo eles. Então, ao mesmo tempo, quando voltar, vai ser muito complicado. Então, e eu acredito que não vai ser do dia para a noite, entendeu? Eu acredito que até quando a escola voltar, também será aos poucos. Então, vamos dizer, a gente vai ter que se readaptar totalmente. Eu mesmo já estou voltando atendendo no consultório 2 vezes por semana. É, foi horrível a primeira semana, só para dar um exemplo. Foi horrível porque parecia que eu estava indo para a guerra. Eu falava assim, eu vou deixar todo mundo em casa, meu Deus do céu. E eu já saía, eu ia no mercado, eu ia, né? Eu fazia as coisas fora. Mas voltar a trabalhar foi muito difícil. No consultório. Então, vai ser realmente uma readaptação, né? Um voltar, e para algumas pessoas vai ter que voltar mesmo, né? Bruscamente. Então, eu acredito que vai ser bem sofrido. Ana Paula, principalmente para as crianças menores, né? Porque Sim, sim. aquelas crianças, por exemplo, que os pais precisam trabalhar e desde bebê já colocam lá no berçário, na creche, e de repente eles têm os pais só para eles, né? Porque na cabecinha deles é isso que está acontecendo, né? É, O tempo todo ali em é. casa. E aí, de uma hora para outra, né, esses pais serão retirados, ser assim, de um tempo muito grande que eles consideram assim muito importantes, né? Eu vejo isso às vezes aqui com o meu pequeno. É Sim. bem complicado. Deixa eu aproveitar aqui e já fazer a Hum. pergunta da nossa aluna Eloá. Ela está Ah, tá. perguntando assim, ó, que tipo de coisas ela pode fazer neste tempo de quarentena para não ficar Ó, desanimada? tadinha. Eloá, quantos anos você tem? Só para eu ter uma A noção. Eloá está Ah. no 7º ano. Ai, é a idade da minha filha. Eloá, você também gosta de Na United? Você também escuta Na United o dia inteiro? Bom, o que eu proponho para minha filha, por exemplo, graças a Deus ela faz um balé e a professora do balé está fazendo online. E eu pedi para ela continuar, né, fazendo algumas atividades. Quando ela não fazia a atividade do balé, que o balé demorou um pouquinho para voltar, eu conversei com o professor de taekwondo do meu filho e ela começou a fazer aula de taekwondo com ele. Então, tentar ver algum grupo, que eu acho que está tendo grupos assim, até da prefeitura, que você faça alguma atividade. Primeira coisa, entendeu? Ir atrás de alguma coisa, pedir para papai, para mamãe, irem atrás de alguma coisa nesse sentido. Outra coisa é
Assistir alguma série, eu acho que é interessante, tem algumas séries bem legais. Tem uma série muito bacana que a gente assistiu em família, que chama do Netflix, né? Que eu sei que a maioria também tem agora hoje em dia, chama Modern Family, né? A Moderna Família. É uma série livre que a gente pode assistir em família e é muito bacana. Ler um bom livro. Tem uma outra coisa que eu também descobri. Gente, eu tô falando, a gente acaba descobrindo tanta coisa. E os meus pacientes jovens dessa idade me apresentaram um jogo que chama Gartic. É um jogo de desenho tipo imagem e ação online. Você pode jogar com outras pessoas que você nem conhece, entendeu? Então, ele é muito legal. É um tempo também que você pode ficar. Mas o que eu oriento? Se está tendo aula online, né, como a maioria está tendo, ter o tempo online, né, da aula e, tipo, não ficar muito mais no computador, né? Assim, tentar pôr horários para isso. Então, a hora do balé, ou a hora da atividade física, ou até, né? Hoje em dia a gente consegue fazer atividade só olhando vídeos, né? Por mais assim, mas algum tempo só. Não ficar muito tempo só nisso. O que é muito legal, gente. Ah, tie-dye. Dá para fazer tie-dye. Hoje em dia, que tá na moda. Camiseta. Então, coisas manuais, entendeu? Compre massinha, faça massinha caseira. Outra coisa, se aventure na cozinha. Mãe, hoje eu vou fazer a pipoca, que seja, entendeu? Mas meus filhos aprenderam, gente, porque também comer foi uma coisa assim, né? O mercado fez, que era comida de noite, noite, dia, dia, noite, noite, dia, então eles tiveram que se aprender até a fazer coisa no forno. Então é isso, eu acho que essas dicas, entendeu? Ô, Ana Paula, inclusive tem a mãe do Caio, ela está Hum. falando assim que ela costura e faz artesanato. E que ela considera que isso são excelentes opções, né, para estar se ocupando, Sim, principalmente nesse momento, né? muito, muito. Olha, até me desculpa para essa mãe, porque eu sou uma negação na parte manual, então eu não falei isso por mim. Mas a minha filha é muito boa e ela faz um monte de coisa. Maquete, essas coisas. Ótimo, ótimo. Artesanato é tudo de bom. Nem foi nem para Bom, costurar. olha, a gente tem a pergunta do professor Ivair aqui, e ele está dizendo assim: como lidar com o medo de se contaminar neste retorno às aulas? E já está aproveitando para mandar um beijo para os seus, sendo que ele ama eles de coração. Eu imaginei que era ele, porque eu sei que ele dá aula no Gilberto Giraldi. Vai, saudade de você, Ivair. Meus filhos também estão morrendo de saudade. Ivair, eu sei, esse medo é real. É real, não só seu, como muito. Por exemplo, né? Eu tenho meus pais, que são grupo de risco, e realmente é muito complicado, né? E a contaminação, olha, eu acho que a gente não pode pensar muito nisso, né? Que nem eu falei na questão da ansiedade, eu vou dar umas dicas aqui, que eu acho que é bem legal. Quando a gente está assim, com muito medo, né? O medo dessa contaminação, tudo, é porque a gente está muito focado nesse pensamento, né? Então, as dicas que eu dou são 4 passos. A primeira é a seguinte: aceitar a ansiedade, aceitar o medo, porque a ansiedade é o medo, entendeu? Vamos dizer assim, a ansiedade é a previsão do medo. É que assim, o medo é aquela coisa real. Vamos supor, se um cachorro vem latindo para me atacar, eu sinto medo. Se eu vejo um cachorro e já acredito que ele vai me atacar, é uma ansiedade, entendeu? Porque eu estou prevendo uma coisa que pode acontecer. Então, o que, que pode ser feito? Primeiro passo é a gente aceitar a ansiedade, aceitar o medo. Eu tô com medo dessa contaminação. Meu Deus do céu, se eu for contaminado, o que, que vai ser de mim? É a questão do acolhimento. Acolhe. A ansiedade é como se fosse um hóspede indesejado, entendeu? E esse hóspede indesejado, o que, que a gente faz? A gente vai mandar ele embora? Não, não tem como a gente mandar ele embora. Então ele tem que ficar. Então, quando a gente aceita a ansiedade, é o primeiro passo para lidar com ela. O segundo passo é o seguinte: contemplar as coisas à nossa volta e descrever elas na nossa cabeça, ou até falando, minuciosamente. Então, eu vou dar um exemplo, tá? Vocês não estão vendo o meu ambiente, mas eu vou descrevê-los para você. Eu tô aqui num quarto de hotel,
onde tem uma escrivaninha em madeira muito bonita, tem um copo na minha frente que eu pus água com gás, tem uma garrafinha cristal com gás, tem um controle de ar-condicionado que por acaso eu vou ligar, eu tenho meu celular do lado direito, tem uma tela do computador aqui na minha frente. Vocês estão vendo? O que eu fiz? Automaticamente, eu desviei a minha atenção. Por que que eu falei para vocês fazerem isso? Porque se eu falar para vocês, não pensa nesse medo, Ivair, não pensa, o que que vai acontecer? Você vai pensar. Não adianta. Mais ainda. Mas se eu falar assim para vocês, não pensem, gente, não pensem numa galinha morta na beira da estrada. Vocês estão vendo ela estribuchando, né? Eu sei. É isso. Se a gente fala que a gente não pode fazer aquilo, mais a gente pensa. Então, toda vez que vier esse medo, começa a fazer esse exercício. Aí o terceiro passo é o seguinte: se você tá com medo e tá aqui fazendo a palestra, continua fazendo a palestra. Você pensa com você, dá uma pausa na palestra, dá uma respirada, né? Eu tô com medo, eu tô aqui, tem muitas pessoas aqui, não sei o quê, eu tô ansiosa, tô acolhendo a minha ansiedade, tal, eu tô aqui, tem meu computador, tal, e continua falando. E vai olhando e vai descrevendo mentalmente tudo que tá à sua volta. E quarto passo e último, que é o mais importante, é o seguinte: quando a gente tá ansioso, a gente não percebe, mas a gente hiperventila. O que que a gente faz? A gente faz assim, ó. Então, a gente traz tudo que é ar pra dentro. E a gente não percebe, a gente só deixa aqui no peito, entendeu? E aí a gente não manda o ar pra todo o ar, pra todo o corpo, entendeu? Então, a gente fica com a sensação de que vai até desmaiar. Então, o que que eu peço? Para você respirar o ar para dentro em 3 e soltar em 6. Entendeu? E fazendo isso junto. Então, você vai te dando aquele ar ali acumulado, porque é impressionante. A gente hiperventila. A gente joga muito ar para dentro sem perceber. E aí, quando vê, a gente tá com mais ar do que a gente necessita. Então, entendeu? Então esse mecanismo que é muito importante vocês perceberem. Então, primeiro é aceitar, segundo é contemplar as coisas à volta e descrever, terceiro, continuar agindo e quarto, respirar devagar e pausadamente, principalmente na hora de colocar para fora. Vai ajudar, Muito entendeu? bom, Ana. Ó, Uhum, temos aqui a pergunta da aluna Duda. Ela está dizendo uhum. assim: como que ela pode, o que que ela pode fazer para aliviar uma crise de ansiedade? É isso. Não, É Fazer exatamente esse exercício. Ele é muito esse bom. Esse exercício se chama Calme-se, eu uso em consultório, entendeu? Eu até posso fazer ele, mandar para você depois por PDF, para você passar para todo mundo, entendeu? excelente. Porque esse exercício, ele é dado até para quem está com síndrome do pânico, para vocês terem ideia, entendeu? Ai, E eu dei, é claro que eu dei uma resumida muito grande nele, entendeu? Eles são 8 passos muito legais, eu só falei os principais, porque são os que a gente tem que mais focar. E como a gente não teria tempo para tudo isso, então eu peguei os principais, mas eu mando ele completo para você, entendeu? ok, Ana. Tem outra Hum. mãe nossa que está falando assim: como que ela faz, né, para que ela consiga fazer com que a filha dela, que não sai do quarto, já está com tratamento, já está em tratamento, porque ficou assim depois que a médica disse que ela tinha tireoide, que é genético, que ela está muito diferente, muito lidar com toda essa situação. Que dica que você dá para essa mãe? Como que ela pode lidar com essa adolescente que está nessa situação nesse momento? É a mesma idade da outra, mais ou menos? A da Então, eu não Ivone? sei qual que é a idade. É É essa praticamente idade, a mesma né? idade, é adolescente. Tá. Gente, nós temos que lembrar que é o seguinte: o adolescente, de uma maneira geral, ele já é difícil. Ele já é um serzinho que está entre a fase da criança, né, para adulto. Então, o que que acontece? Ele tá assim naquela ponte. Eu falo que aquela ponte
Sabe aquela ponte do rio que cai, que a gente passa quando a gente brinqueda e mexe assim? O adolescente é isso. Então, independente, né, da pandemia, já é difícil lidar com ele, tá? E eu assim, ó, eu vou tentar falar algumas coisas assim, mas era legal tá investigando mesmo. Mas o adolescente, de uma forma geral, ele precisa do espaço dele, tá? Eu acho que é legal a mãe deixar ela ter esse espaço, tudo, mas ao mesmo tempo convidá-la para fazer coisas assim que ela goste, para tentar tirá-la do quarto mesmo. Então, tipo assim, filha, vamos hoje dar um banho de creme no cabelo, entendeu? Propor coisas assim para adolescente, que adolescente nunca quer nada, nada, entendeu? Provavelmente a hora que a mãe propor, ela não vai aceitar. Mas aí a mãe fez assim, ó. Ô filha, vamos dar um banho de creme no cabelo, tal, ou passar lama na cara, tal. Aí a filha vai falar assim: ah, não, não quero, tô com preguiça. Ah, tá bom. Então a hora que você tiver afim, vamos fazer juntas? Porque vai ter um momento que ela vai querer. Quer dizer, a mãe vai deixar a dica ali, entendeu? Ela vai mostrar que ela tá ali. E eu acho que é muito importante isso para o adolescente. A mãe estar sempre presente, mas ao mesmo tempo saber que ela precisa assim, do tempinho dela. Porque é muito difícil, gente. Tem horas que o adolescente ele ainda é criança, ele tem atitudes super infantis, e tem horas que eles acham que eles sabem tudo, né? Então, realmente é uma fase muito complicada. Eu falo que é para vocês, né, de escola, os que têm que alfabetizar foi muito difícil, e pro adolescente, porque o adolescente o que ele mais ama são os amigos. O que eles mais gostam é o contato com os amigos. Então, quer dizer, é muito difícil, né? Eu falo que nessa fase, eles não querem nem saber do pai e da mãe, eles só querem saber dos amigos. Os amigos são a bandeira, né, deles. Então, eu acho que é isso. Às vezes, propõe, talvez, para alguma amiga que talvez esteja também cumprindo certinho, né? Não vai fazer isso sem saber, né? Porque às vezes pode trazer a doença para dentro de casa, esse tipo de coisa. Mas sabe que tem aquela amiga que talvez a família também está cumprindo a quarentena, que se tiver também, convida alguma amiga para brincar. Algumas coisas já tá dando para fazer, né? Falar, vem aqui de máscara, tudo. Algumas coisas nesse sentido. Eu acho que é isso, mas é difícil. Adolescente é Antes, difícil. antes da Tiffany fazer a pergunta dela, eu quero Hum, só fazer uma observação. O que nós observamos aqui nesse momento na escola? Né? Muitos pais têm nos procurado porque aqueles alunos que nós já tínhamos e que tinham ansiedade, às vezes até apresentavam assim, sinais de síndrome do pânico, né? Neste período, isso se agravou muito mais. E ainda eu observei que aumentou o número de adolescentes que realmente se isolaram, mas se isolaram da família. Eles ficam naquele mundinho deles 24 horas por dia, dentro do quarto, ficam no tempo todo no aparelho celular. E quando os pais vão perceber, a escola está chamando o pai porque o aluno não fez a não fez nada. tarefa, né? E muitas vezes o pai não consegue acompanhar o que esse adolescente está fazendo na internet, porque a gente sabe que também, como você disse lá no início, não é muito saudável, né? Que a gente fique o dia todo com o aparelho. Então, os pais realmente É, estão muito perdidos, Ana Paula, em relação ao que fazer, porque muitos são sim, resistentes pra caramba. A gente tem um sim. atendimento na nossa escola, é o projeto Conexão Solidária, e que é óbvio que a gente não tem capacitação para isso, mas a Uhum, gente atende alguns pais e adolescentes, a gente conversa com eles, né, por conta às vezes de não entrega das atividades ou outras situações, e eles acabam trazendo para a gente a experiência do dia a dia deles, e posterior a essa conversa a gente faz alguns encaminhamentos, solicita encaminhamento para o psicólogo, porque a sim. situação é tão agravante e eles estão assim totalmente sem saber o que fazer. É, não, muitas pessoas, eu falo que foi, para algumas pessoas foi muito bom, para outras foi muito ruim, muito ruim. Eu falo, eu tenho um irmão, para vocês terem uma noção, que ele tem um filho muito difícil, ele é criança ainda, ele tem 10 anos. Mas ele sempre foi aquela criança super, super mega blaster complicada, vamos dizer, aquelas que a gente diz assim, aquela problema.
né? Ele sempre dava trabalho. E aí no começo, né, meu irmão fez muita. Meu irmão tá em quarentena até agora, bastante lá em São Paulo, com 3 filhos dentro do apartamento, né? Falei, "Putz, esse daí é vencedor." E falaram que foi muito bom, né, para ele, nesse sentido, porque a relação deles com o Pedro foi muito legal. Mas eu falo, para a criança foi bom, porque o pai e a mãe que trabalhavam fora esteve ali. Mas para o adolescente, o pai e a mãe estando ali parece um estorvo, né? Que nem eu digo, porque eles estão, na maioria das vezes, querendo ficar sozinhos mesmo, né? E aí todo tempo vem aquilo lá, o pai e a mãe, naqueles 4 cômodos ali, não sabe o que fazer. Então, é muito difícil. Essa situação de ansiedade, para você ter uma ideia, eu tive que encaminhar vários adolescentes para tomar remédio. Vários, entendeu? E não era uma coisa normal. Era uma coisa que acontecia uma hora, ou vai, do ano, umas 2 vezes. Uma adolescente de 13 a 15 anos, até eu encaminhava. Eu tive que encaminhar uns 5, para vocês terem uma ideia. Foi muito. Então, realmente, às vezes, só a ajuda terapêutica não ajuda. A gente precisa ir um pouco além, às vezes. Então, nesses casos mais críticos, eu falo assim: primeiramente, procurem ajuda. Procurem ajuda. Se não conseguir com psicólogo, psiquiatra, vai no clínico. Vai no clínico do posto, pede ajuda, fala, eu não sei o que fazer. Eles podem medicar, entendeu? Hoje em dia, a ansiedade, ela é tratada, a maioria das vezes, com antidepressivo. E os antidepressivos de hoje, eles são muito modernos, eles não viciam, entendeu? Então, vamos dizer, o adolescente pode tomar por uma época de 6 meses, depois parar, não tem problema, entendeu? Pode até fazer o desmame, que a gente fala, de uma forma bem tranquila. Então, quando tá vendo que a situação tá muito crítica, que o adolescente não tá saindo do quarto, que a questão tá fora do controle, que você chama, não abandone, gente, porque eles precisam dos pais. São os pais que precisam estar ali. A gente precisa ser firme para eles. Não ignorem esse problema, entendeu? Chamem eles e se vê que chamou uma, duas, três, não veio, corre atrás do médico. Vai pro médico, entendeu? Não deixa, não. Entendeu? Nós estamos no Setembro Amarelo, pelo amor de Deus, a gente não pode brincar com isso, não. Entendeu? Vão atrás. Tiffany, agora sim, tá bom? A Tiffany é nossa aluna do 6º ano, né? Por favor, pode abrir seu microfone, a sua câmera e fazer a sua pergunta. Tem como a pessoa estar com depressão e a família não perceber? Ou toda pessoa que está passando por um problema assim apresenta alguma característica? Ai, Tiffany, linda, adorei a tua pergunta. Tem. Eu gosto de falar que algumas doenças, a maioria, né, não vem com uma placa. Depressão, ansiedade. A depressão, gente, ela pode ser mínima, leve, moderada e grave. Quando a pessoa vai no consultório, a gente aplica uma bateria de testes para descobrir isso, entendeu? Então vamos dizer assim: ah, Paula, mas se for uma depressão leve, né? Geralmente é muito difícil, a gente fica desanimada, a gente tem problema de sono, tem problema de alimentação, fica desatento, tem dor de cabeça. E às vezes, tipo, a gente conversa naturalmente com a pessoa, mas a gente não tá bem. Geralmente, essa depressão leve, a mínima, eu digo assim, a maioria da gente tá? Todo mundo tá. Então, a gente vai vivendo um dia após o outro e vai vencendo. A leve, ela precisa de ajuda. Ajuda psicológica, principalmente. Porque aí ela põe pra fora, coloca pra fora ali no psicólogo, entendeu? E ele vai ajudar a direcionar. Se a pessoa, geralmente o leve, é mais difícil das pessoas perceberem. Aí, no caso da pessoa ter moderada e grave, ela já procura ajuda, ou às vezes não, porque tem gente que tá com depressão tão grave que às vezes nem quer tomar banho, entendeu? Não quer comer, e aí a pessoa tem que intervir, né? A família tem que intervir. Então, nesses casos, além da terapia, a pessoa precisa fazer um acompanhamento médico, psiquiátrico, para tomar a medicação certa. Então, tem sim, Tiffany, como a família nem perceber, entendeu? Então, nesse caso, o que que a gente
o que que a gente fala? É difícil, às vezes, a gente chegar para a família e falar: olha, eu tô mal, eu tô com depressão, porque é difícil da gente diagnosticar, né? Nós, leigos, eu digo, vocês leigos. Então, me leva para ver, entendeu, mãe? Me leva no médico, eu não tô me sentindo bem, eu não tô. Me ajuda. Pede ajuda. Não dói, não dói, é um teste indolor e a gente descobre, entendeu? Ô, Ana Paula, e pensando assim, né? A gente não está pedindo ajuda para qualquer um, né? Nós estamos falando com as Uhum. pessoas que nos amam, né? Que querem o nosso Sim, bem, a qualquer custo, inclusive, né? Então, sim. acho que vale a pena, nesse momento, realmente pedir ajuda, seja para a família, para o amigo, para um colega de trabalho, para quem quer que seja, mas tem que colocar para fora, tem que gritar para a gente poder segurar na mão dessa pessoa e falar: nós estamos juntos nesse barco. Você sabe uma coisa que eu falo, também fazendo um adendo? Tem pessoas que às vezes chegam lá e estão com depressão, e é claro que a gente pergunta, vamos só falar um pouquinho disso, né, para fechar, né, isso aí, a questão do setembro amarelo, né? No caso, às vezes chegam pessoas lá com crises tão fortes, assim, de depressão, e aí tem uma pergunta, né, no questionário sobre assim, se a pessoa pensa em morte, pensa, né? E dependendo do que der essa resposta, eu não deixo o paciente sair de lá sem eu ligar para a família, entendeu? Dependendo do que ele me falar ali, adulto, criança, jovem, qualquer o que for, eu falo assim na hora para o paciente, eu falo, olha, você não tá bem, eu preciso contactar sua família. Não, 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 eu preciso. E ligo, entendeu? E ligo. Porque essa pessoa às vezes não pode estar sozinha de jeito nenhum, entendeu? E aí eu falo, olha, para ontem um médico, ela precisa de medicação e ela precisa de ajuda. E aí já não deixa mais sozinha, esse tipo de coisa, entendeu? Ah, eu vi uma aqui, uma pessoa pode ter ansiedade e depressão? Sim, sim, pode sim. Ela pode ter os dois, ela pode ter muito mais coisa junto, infelizmente. Tem outra aqui, ó, a Giovana está perguntando: a pessoa que tem depressão, ela pode ter várias mudanças de humor? Sim, a mudança de humor é uma das características da pessoa deprimida. É meio que, vamos dizer que a gente gosta de brincar, não é isso, mas no português, claro, bipolar. De dia tá triste, à noite tá alegre. Ela tem muito isso. Aham. Tiffany, pode falar. Eu queria saber um pouquinho mais sobre o projeto Cucamagra. Todos podem participar? Esse projeto, então, eu criei na pandemia. Eu fiz do limão uma limonada. Foi assim, eu já fui gorda. Há 5 anos atrás, eu pesava 21 quilos a mais. E aí eu criei esse projeto justamente para ajudar as pessoas que querem emagrecer de uma forma consciente, devagar, comendo de tudo, sem restrição. Então eu criei esse Cuca Magra porque eu ajudo psicologicamente as pessoas, porque eu falo que a alimentação tem a ver muito com o psicológico, né? E dou algumas dicas alimentares também, né? De calorias, esse tipo de coisa. É um projeto particular, vamos dizer assim, né? Ele tem que ser pago. Eu faço grupos de pessoas e, por exemplo, eu estou na quarta turma, entendeu? De 10. E aí a pessoa se inscreve através do meu WhatsApp. E aí a gente, durante 7 semanas, a gente trabalha com esse projeto de emagrecimento, né? Onde eu explico tudo como tem que ser feito. Trabalhar com ansiedade, tudo. Obrigada. De nada, Tiffany, você é fofa. Paula, a Ah, Anne Beatriz, ela está aham. perguntando assim, ó, que quando a gente está isolado do mundo e muito dentro de casa, é normal ter dores de cabeça, tontura, tremedeira? Então, dor de cabeça, sim. Tontura, tremedeira, não. Tem que ver, talvez, a alimentação. Tem que ver, às vezes, se não está muito tempo sem comer. A tontura e a tremedeira me alerta aí. Isso daí pode ser. Ver, assim, os horários que você tá assim, sabe, Anne? De você, às vezes, você tá muito tempo sem se alimentar. Então, pode dar essa dor de cabeça, essa tremedeira, essa tontura. Ou se muito tempo nisso também pode ser. Então tem muitas coisas que podem estar relacionadas, assim, não, isso não é legal, assim, não é para acontecer só no isolamento, entendeu? Independente, não era para acontecer.
Certo. Ó, a Heloísa está perguntando assim: o que que leva uma pessoa que tem pais presentes, que é bem cuidada, bem tratada, a ter depressão? A depressão é um fator genético, não depende só da gente. Às vezes, o que que acontece? Se nosso vô, nossa avó lá atrás tiveram, a chance da gente ter é grande. E a depressão, ela é uma falta de uma enzima no nosso organismo. A serotonina é o que dá o bem-estar para o ser humano, entendeu? Vamos dizer assim, né? Por que que a mulherada adora um chocolate quando tá desanimada, quando tá na TPM? Porque tem serotonina. Então a serotonina, ela ajuda a gente a ficar feliz. Ai, que delícia. Por isso que comer chocolate é tão bom, né? Por isso que eu também não tiro na dieta. Porque, então, quando a gente está com depressão, a falta dessa substância, o que que acontece? Vamos dizer que isso daqui são as nossas sinapses, né? Assim. Então, ela para de mandar de uma célula para outra essa serotonina. Ela para. Por algum motivo, pode ser, às vezes, até por uma coisa muito triste que aconteceu, ou pode ser por uma falha, né? Lá atrás de família, que nem eu falei, assim, né? Se pai teve, a mãe teve, a gente pode ter. Pode ser por N fatores, entendeu? Pode ser às vezes porque a gente separou, pode ser às vezes porque a gente mudou de casa, mudou de cidade, pode ser por vários fatores. Então, mesmo estando tudo bem, né? A gente tem medo às vezes, muito medo. Então, aí o que que acontece? Para essa produção ali de passar para uma célula para outra. Então, aí a gente tem que entrar com uma medicação nesse momento. Então, não depende só da gente estar tudo feliz. Pode ser que a gente está tudo feliz e tenha depressão, entendeu? Muito bom. Vou fazer a pergunta do Everton, que eu já estou imaginando aqui como que funciona lá na casa dele, né? Ele está falando assim, ó, o que que a gente pode fazer para tirar o estresse da nossa mãe nessa quarentena? Coitado! Meus filhos falam a mesma coisa, Everton. Everton do céu. As mães estão ficando loucas. Literalmente. Porque eu também fiquei. Meu filho falou assim: o Ivair tá de prova, ele sabe. Ele tinha que me mandar no particular. Paula, cadê a lição do Felipe? Gente do céu, eu queria morrer de batedeira, né? Eu falava, meu Deus. Eu falava, Felipinho, pelo amor de Deus, você não mandou a lição. Ai, esqueci, sabe? Com uma cara, né? Aí a gente vai ficando muito nervosa, né? E aí, teve um dia que eu fiquei, perdi a paciência. Falei, ai, tô cansada já, não sei mais o que fazer, né? Aí mãe, ele fez assim pra mim, por favor, mãe. Eu falei, tá bom, me dá uma ideia. O que que você me sugere? Aí ele sugeriu, fala comigo sem brigar. Então, Everton, sugira para sua mãe alguma coisa, porque foi de grande valia essa sugestão que ele me deu. Porque a gente não percebe às vezes. Às vezes a correria do dia a dia da mãe não é por mal. Eu sei que as mães são muito loucas, mas não é por mal, é porque elas têm muitas tarefas, elas têm muitas tarefas, não amenizando, mas a mãe trabalha, a mãe não ganha quase nada para fazer isso, a mãe cuida dos filhos, cuida da roupa, é isso, entendeu? Mas realmente dê ideias para ela. Mãe, lida dessa forma. Quando eu fizer alguma coisa errada, chega em mim e fala. Vocês são filhos, vocês têm que falar, entendeu? Ô, Paula, e você comentou ali atrás, né, Hum, que a gente está assim num período que a família está ficando muito junto, mas tem também o contrário, né, que os pais saem para trabalhar, estão assim sob pressão no trabalho, né, é uma coisa medo muito de perder. acentuada. Nossa, muito medo de se contaminar, de levar para casa, né? Uhum, E aí você chega em casa com a cabeça assim enorme problema e ainda tem todo aquele problema de quem está em casa cuidando dos filhos, né? Porque quem está em casa sim. está extremamente estressado, então junta dois estresses ali, é difícil Nossa. de controlar, né? O que eu Ó, peço é muita pode falar. paciência. Muita, muita, muita. Meu pai falava isso quando eu ia casar. Ele falou assim: eu adoro meu pai. Meu pai é uma pessoa que fala assim: o que ele fala pra mim é muito, sabe, serve muito. E ele fala assim: eu falo, pai, me fala, qual que é o segredo do casamento? Ele falou: ceder, ceder. Quanto mais você aprender que ceder é melhor. Então, muitos momentos, a gente tem que ceder.
Ai, é entendeu? difícil, hein? Muito, muito difícil. Mas se a gente quer que o negócio ande, alguém tem que ceder. Em E eu todos os falo, lados, né? Não só no casamento, né? Acho que em todas as relações, sim, né? sim. E eu levei isso pra minha vida, sabe? Não vou falar que eu nunca tive nenhuma crise, lógico que eu tive. Mas eu não esqueço disso. Olha, eu tenho a pergunta aqui da Heloísa e depois eu tenho, a gente vai se organizando para terminar, né? Que eu sei que você tem seus compromissos, mas eu tenho uma pergunta da Heloísa e É, depois eu tenho meu filho tá mais. aqui me chamando pra jantar, gente. Então, e depois eu tenho mais uma Vem cá, filho. perguntinha aqui. A Ah, Heloísa está perguntando se os jogos, é meu tá? filho. Podem. Oi! Se os jogos podem ajudar em alguma coisa na cura para depressão. A pergunta dela é: Sim, os jogos podem ajudar em alguma coisa para a cura da depressão? pode sim, muito. Aí, aqui, meu professor. Oi, tudo bem? Tudo bem? Ó, estão falando aqui, a Isabelle está falando que a sua mãe é uma É. psicóloga super alto astral. Ah, lá, Filipinho, tá falando bem da mãe. É que eu tô de fone, ele não tá ouvindo. Então eu passei pra ele. Jogo, sim, sim. É, eu tenho muito lá em casa jogo de tabuleiro, muito. E a gente faz às vezes a noite dos jogos, né? E às vezes meu marido é um pouco mais resistente, mas a gente puxa ele. Então a gente tem detetive, war, banco imobiliário, tem um que chama. Ai, como que chama aquele? Candyland. Muito bom, muito bom, muito bom. Bom, aí nós temos aqui, ó, a Anne de novo perguntando se você tem depressão, esconder dos outros é pior. E já vou Sim. a falar da Giovana, que ela fala que o que fazer quando uma pessoa tem depressão e mal de Alzheimer ao mesmo tempo, se isso é muito mais perigoso. Gente, para a primeira pergunta, eu sei que às vezes é difícil, parece que quando a gente tá com depressão, a gente não quer que ninguém saiba. Fale, fale. Primeira dica total: fale sempre. Por mais difícil que seja, se for difícil falar, escreve um bilhete, tá? E deixa lá na cabeceira da mãe. Olha, sim, é muito difícil, né? Quando a gente tem comorbidades que a gente fala, né? Doenças associadas juntas, né? Vamos dizer assim. Sei lá, tem criança que tem depressão e transtorno de hiperatividade e desatenção. É muito difícil, é muito difícil. Às vezes as coisas não vêm sozinhas, elas vêm acompanhadas. Então, sempre é complicado. Alzheimer, nem fala, né? Muito mais. A pessoa esquece, às vezes, o que comeu. Então, é muito difícil. Gente, existem doenças que são assim. Nossa senhora, eu sei, minha avó passou por isso. Minha avó, ela não teve Alzheimer, mas ela teve demência, ela não lembrava das coisas. É muito difícil. Muito. E para encerrar aqui, depois se tiver mais alguma pergunta, eu te mando, viu, Ana? Sim, Aí pode se você puder mandar. responder, a gente encaminha Ó, depois para os pais. sabe que eu ouvi aqui, eu li algumas coisas. Depois você me manda as perguntas todas. Pode me mandar. Pode deixar. Tá tudo gravado? Tá Pode tudo me mandar. gravado. Eu vi uma aqui que um falou assim que a mãe falou que adorou esse tipo de palestra e quer mais. Vamos combinar Ah, outra. vamos combinar. Então já fica combinado assim, ó, quando a gente voltar ao presencial, principalmente, você já está super convidada para ir lá Que conversar com os legal. nossos pais, com os nossos alunos, viu? A escola estará de portas abertas. E a Vou Maria sim. Eduarda, para encerrar aqui, vou fazer a pergunta da Maria Eduarda. Ela está falando que Tá. se durante a crise de ansiedade é normal a pessoa se arranhar, eu fazer alguma coisa tipo dessa forma. Sim, a automutilação hoje em dia ficou uma, vamos dizer, uma nova característica, principalmente dos adolescentes, né? É a forma, eu falo que eu tenho muitas adolescentes que às vezes elas nem percebem, elas se unham assim, com a mão fechada, assim, sabe? Às vezes. E muitas se unham mesmo. Algumas até, infelizmente, se mutilam com objetos. Muito, muito. O que eu digo, então, é porque às vezes a pessoa não tá vendo a saída, quando ela não consegue ver uma saída. E às vezes sozinho a gente não vê, gente. Por isso que existe ajuda, entendeu? Sozinho é muito difícil da gente lidar com algum problema. Qualquer problema que seja, não só problema psicológico, mas se a gente for pensar assim, ó, sei lá, qualquer problema real, a gente trocar um pneu do carro é um problema.
Sozinho não é muito mais difícil? Se tem alguma pessoa ali, é ótimo, muito mais fácil, é rápido, certo? Então, qualquer coisa nesse sentido que a pessoa está passando, a jovem, o jovem que está passando por isso, procure ajuda. E até às vezes a mãe não percebe, porque a criança fica lá, a jovem, né, fica lá isolada, a mãe não percebe. Fala, fala. Ai, Cauã! O Cauã é aluno de vocês, bate soco, acabei de ver aqui. Eu amo ele, a Sim, família dele. Então procurem ajuda. Procurem ajuda sempre. E essa mutilação é uma forma, infelizmente, de tentar solucionar e achando uma dor, entendeu? Mudando, vamos dizer assim, transferindo a dor, entendeu? Não adianta. A dor emocional vai voltar. A dor da alma vai voltar, se ela não for tratada, entendeu? Ana Paula, eu tenho que fazer uma que mandaram para mim aqui, ó, direto no meu WhatsApp. Pode mandar. Faz a última aí. Foi o pedido aqui. Qual a Tá. diferença de tristeza e de depressão? Eu vi essa pergunta aqui também. Gente, triste a gente pode ficar a qualquer momento, entendeu? A tristeza pode ser assim, ó. Um exemplo. Ai, acabei minha série Mother Family. Ai, eu queria até chorar de tristeza, porque tava tão gostosa e eu fiquei triste. Então, a tristeza é uma coisa passageira, entendeu? Que a gente pode estar triste por alguma coisa naquele momento, mas que passa, entendeu? A gente tá triste de ficar dentro de casa. Sim, é fato. Só que a gente consegue ver alegria nas coisas. A gente consegue ainda ver uma situação, uma luz. Já a depressão, não. A depressão, a gente realmente não consegue ver uma solução para o problema. Entendeu? E aí é muito difícil. Aí que é essa diferença. Então, a gente estar triste esses dias é comum. Entendeu? A gente fica mais triste. Mas, assim, se o negócio está difícil, da gente ver assim, a solução, aí pode ser depressão. Entendeu? É diferente. Bom, Ana, tem inúmeras perguntas, mas nós já vamos encerrando para você aproveitar aí a sua família também, né? Obrigada. E eu quero então agradecer em nome de toda a comunidade GG, tá? Acredito assim que foi muito, muito importante a sua fala, serviu muito pra gente, principalmente para nós pais, que muitas vezes não sabemos como lidar, né? Com o que está Uhum. acontecendo dentro de casa, independente da Sim, é gente estar difícil. presente, da gente ser ali muito próximo dos nossos familiares, é uma coisa que escorre pelo vão dos dedos, né? Independe da gente. Então, Uhum. quero agradecer, falar assim que foi muito, muito legal, tá? Que Deus te abençoe, obrigada mesmo pelo Ah, carinho, né, por essa receptividade, tá certo? Vai jantar com a sua família, tá bom? obrigada. E Gente, você estará sempre assim, a escola estará sempre de portas abertas para recebê-la, tá bom? obrigada. Sintam-se abraçados virtualmente por mim. Fiquei muito feliz. Realmente eu acho que eu consegui passar o que eu queria. E estou super à disposição, né, do que vocês precisarem. Agora vocês já me conhecem, alguns já me conheciam, mas estou aqui realmente para o que vocês precisarem. Algumas perguntas a Elaine vai me mandar, eu respondo, mesmo que for por WhatsApp, e a gente vai se conversando. Muito Então tá. obrigada, boa noite a todos e até a próxima. Muito obrigada, viu, Ana? E Que eu já vou isso. aproveitar também para agradecer a presença de todos vocês que estão aí fiéis, né, na nossa semana GG. Agradecer aí a Márcia. Amanhã nossa conversa será com você, né, Márcia? Nossa psicopedagoga, que também gracinha, não mede esforços para estar trabalhando dentro da educação e cuidando dos nossos adolescentes, das nossas crianças, pessoa muito querida, né? Agradeço aos amigos que entraram, aos familiares, aos alunos, professores. Bom Ah, descanso a voltou. todos. Fiquem com Deus, tá? E Oi, até amanhã Elaine. às 19h30. Oi, Ana. Se você conseguir lembrar, que eu sei que você deve estar na correria, se você me mandar o link, aí amanhã eu já vou estar em casa e eu assisto. Ó, vai estar disponível no YouTube. Eu mando para você. Ah, tá. E o link de amanhã da Márcia Guiar também? Ah, da Márcia? É esse Uhum. mesmo que eu te mandei. Ah, tá ótimo. É o Perfeito. mesmo, tá bom? Conto com a Combinado. sua Então tá presença bom. amanhã. Tá bom. Um beijo. Um beijo, fica com Deus.
Tchau, gente. Uma boa Amém. noite. Não Tchau. esqueçam de tirar a selfie, não esqueçam de curtir as nossas páginas, não esqueçam de fazer a inscrição para concorrer a brindes, tá bom? Um bom descanso a todos. Fiquem com Deus. E, Márcia, amanhã é com você, hein? Boa noite, Cíntia. Beijão. Boa noite, Ana